vencendo a rejeição. Será que alguma vez alguém aqui já se sentiu rejeitado por alguma coisa? Será que alguma vez alguém já se sentiu, tipo assim, colocado de escanteio? Tipo, você entra e todo mundo vai embora, só fica você. Aí você olha e fala, ih, o que aconteceu? A gente vai ver que o próprio Jesus passava por momentos de rejeição. Se colocava numa situação em que as pessoas o questionavam. E ele ficava paradinho. Vamos ver como é que ele se comporta? Lucas 4, 21 a 30, diz assim o texto. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, este não é filho de José? Disse-lhe Jesus, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze-o também aqui, na tua terra. E prosseguiu, em verdade vos digo, que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Também muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ficaram cheios de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram-no até o despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Jesus acabou de entrar na cidade dele. A cidade dele se chamava Nazaré. Muitos dizem, ele é nazareno, porque ele nasceu em Nazaré. Não, Jesus nasceu na cidade de Belém. Só que depois, ouvido José, o pai dele, terreno, ouvindo uma voz, disse, sai, porque Herodes está querendo fazer a mortandade dos bebês, das crianças, de até 2 anos. Vai para o Egito. E ele foi para o Egito. Do Egito, o Senhor mandou um anjo em sonho de novo para José e disse, volta, porque aquele que queria matar o menino foi-se, morreu. E José voltou, só que temeu ficar em Belém e foi para Nazaré, a região da Galileia. E lá educou a família, lá criou os filhos, lá cuidou deles o tempo todo e Jesus fazia as coisas que lhe era pertinente. Passaram-se os anos, 30 anos passados, 31 mais ou menos. 31 anos depois, Jesus saiu para pregar. E sabia que o pessoal de Nazaré ouvia as notícias. E as notícias eram maravilhosas. Ele falava de amor, ele pregava, ele falava das coisas boas, e as pessoas ouviam. E Jesus entrou exatamente na cidade de Nazaré. No sábado, ele se levantou e pediu, responsável pelos livros, me dê o livro. E ele deu o livro. E Jesus abriu, era do profeta Isaías, e lá estava dito, o Espírito do Senhor me ungiu e me levou para apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus se sentou, como nós estamos sentados, Jesus se sentou. Hoje, para se pregar, é só de pé. Naquela época, Jesus pregava sentado. E aqui o texto diz isso. E nós começamos lendo. Ele se sentou. Quando ele se sentou e começou a falar, as pessoas se maravilharam. E ele disse, nós começamos, as palavras que eu acabo de dizer se cumpriram e os seus ouvidos acabaram de ouvir. Todo mundo falou, maravilhoso, como ele tem uma didática, como ele é bom na fala, como as palavras que ele fala
enche o coração, como é gostoso ouvir ele falando, eu me sinto tão bem. Mas não é ele o filho do José? Como ele se diz filho de Deus? Aí começou a rejeição. Não interessava o que ele estava fazendo. Ele estava curando, libertando, salvando e dizendo, é o ano aceitável. Significa, é o tempo que a gente vai se redimir. É o tempo que Deus está se preparando para redimir os seus. É o tempo certo. Aí eles falam, opa, mas ele é o filho do José. Quem ensinou ele? Ele nem entrou numa sinagoga, ele tem por profissão carpintaria. Como que se faz isso? Ah, Jesus, prestando atenção e sentindo a rejeição, ele fez como todo mundo faz. Estão falando mal de mim. Vocês vão ver, vocês ainda vão pagar. Jesus não fez isso não. Jesus foi objetivo e disse, certamente vocês vão me dizer, médico, cura a si mesmo? Que é como assim, como um médico pode ficar doente? Médico não pode ficar doente. Ah, não pode, é? Médico pode ter câncer também. Médico pode ter doença nas pernas. Médico pode ter problema nos rins. Mas ele é médico! Jesus usou esse ditado da época dele. Olha como esse ditado é antigo, hein? Médico, cura a ti mesmo. Jesus usou esse ditado e completou. Faz agora aqui os mesmos milagres que você fez em Cafarnaum. Repete aqui também. Nazaré era uma cidade alta. Cafarnaum uma cidade litorânea. A 40 quilômetros de lá. Não esquece que não tinha naquela época nenhum carro caprichado, hein? Do lado do mar. Que era o mar da Galileia. E as notícias chegavam. Jesus falou, como vocês são duros de coração. Lembre-se que o livro de Reis conta que por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, houve seca na terra de Israel. Por 3 anos e meio, as viúvas ficaram sem água e a comida foi embora. Porque quando a água acaba, eu não preciso contar que a sementinha não brota. E se a sementinha não brota, não tem comida. O gado também, ele é forte, mas sem a água, ele começa a emagrecer. E sem a comida? Ele também definha e morre. Jesus disse, por 3 anos e 6 meses, Elias estava lá. E Deus, nenhuma viúva mandou, a não ser uma viúva num outro país, chamado Serepta, numa outra região da Síria, num outro lugar. Mas será que não tinha viúvas? Será que não tinha pessoas necessitadas em Israel? Tinha. Mas essas pessoas não queriam receber. Elas tinham dentro dele o que o texto diz. Elas eram pessoas que rejeitavam. E Deus, que sonda o coração, também para vocês eu não vou dar. Ah, mas eu não recebo a minha bênção, eu tanto peço e não recebo. Opa! Olha o texto que Jesus está dizendo. Vocês não vão receber porque vocês estão tratando aquele que está falando como se fosse um qualquer. Eles estão dizendo que eu sou filho de José e o meu pai é Deus. José foi o que cuidou de mim, mas o meu pai é Deus. E vê a obra que eu faço. José faz carpintaria. O que eu faço é a palavra. Eu falo da palavra, falo do amor e falo da graça de Deus. Mas quando as pessoas querem rejeitar, elas pegam os pontos fracos e deles se arvoram e tomam como as nossas verdades. Quantos de nós já fomos rejeitados por coisas menores? E às vezes nós nos achávamos, nem por que fizeram isso? Poxa, eu estou aqui tão legal, eu vim aqui com a maior das boas vontades e eu estou sendo rejeitado. Jesus estava lá, lendo a palavra de Deus, fazendo o que ele sabia fazer de melhor. E as pessoas dizendo, esse é um qualquer, não dê atenção para ele. Jesus completou, Elias tinha um espírito maravilhoso, porque a profecia dizia que o espírito de Elias voltaria, e João o Batista trouxe, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.